Sejam muito bem-vindos, meus caros, e Luís Montenegro quer à força toda, do ponto de vista mediático, afastar aquilo que era a sua vida empresarial daquilo que é a sua vida nas funções políticas. Parece é que o destino não quer deixar que isso aconteça, porque aparentemente aquela gasolineira que estava ligada à Spinum Viva e que tinha pago praticamente 200 mil euros à Spinum Viva, o dono dessa gasolineira, pelos vistos, contribuiu para o PSD com 20, 30 mil euros de financiamento partidário. Se Luís Montenegro quer afastar as suspeitas de que há uma correlação dramática e eventualmente ilegal entre aquilo que é a sua prática política e aquilo que é efetivamente a sua vida passada do ponto de vista empresarial, deixem-me que vos diga que está a fazer um trabalho péssimo. E portanto, vamos ver, meus caros, esta notícia e falar aqui um bocadinho sobre que ligações é que podem existir mais e ouvir aqui uma notícia detalhada da RTP que eu gostei particularmente. Vamos então ouvir e fazer uns breves comentários. O do estabelecimento contratou em 2021 o agora Primeiro-Ministro para o ajudar na reestruturação do negócio, chegando assim à criação da Spinum Viva. Pelo trabalho terá pago quase 200 mil euros. Tornou-se num dos maiores clientes da empresa, responsável por metade da faturação, enquanto Montenegro a geria. Nesse ano, o dono da gasolineira decidiu doar ao PSD, ainda sob a liderança de Rui Rio, 10 mil euros. Também a partir desse ano, outros membros da família fizeram donativos. Desde 2018, 6 elementos da família doaram mais de 30 mil euros, mas 27 mil desde 2021, desde que Luís Montenegro anunciou a candidatura à liderança do PSD, que assumiu em 2022. As informações são avançadas pelo Jornal Expresso, com base na entidade das contas e financiamentos políticos. O jornal revela também que João Rodrigues, filho do dono da gasolineira, fez 4 donativos. João Rodrigues, vereador do município e agora também candidato do PSD à Câmara Municipal de Braga nas próximas autárquicas. Também Inês Varejão Borges, mulher de João Rodrigues e colaboradora da Spinum Viva, fez um donativo de 1.000 euros. Donativos que se juntaram aos de irmãos e cunhada de João Rodrigues. Ao Expresso, João Rodrigues responde que, desde que se lembra, a família apoia como e quando pode o PSD. Garante que foram feitos donativos durante mandatos de vários presidentes. Adianta que na secção de Braga, angariar donativos de forma transparente e legal junto dos simpatizantes e autarcas é uma prática já muito antiga. João Rodrigues acrescenta que querer associar qualquer donativo da família ao PSD Braga para poder ser candidato à Câmara Municipal não só o ofende pessoalmente, como é absolutamente falso. O Jornal Expresso mostra também que dos 83 doadores que entregaram donativos ao PSD, iguais ou superior a 1.000 euros em 2022 e 2023, 43% estão associados ao Distrito de Braga. Entre os maiores contribuintes estão 2 gestores nomeados para cargos de topo em entidades do Estado. Ao todo foram identificados financiadores oriundos de 12 distritos, na entidade das contas e financiamentos políticos. Contactada pela RTP, fonte próxima da direção do PSD, diz que o partido não tem nenhum doador que seja pessoa coletiva. Todas as doações são remetidas às respectivas concelhias. Lembra que a lei proíbe a doação de empresas. O presidente do partido não tem nenhuma intervenção em todo este processo. Bom, meus caros, esta foi a notícia da RTP e, portanto, se Luís Montenegro quer fazer aqui um trabalho na direção de dizer, bom, nada tem a ver a minha vida empresarial com aquilo que tem sido a minha prática política, eu acho que está aqui a fazer um mau trabalho desse ponto de vista. Portanto, eu acho que também não se pode acusar Luís Montenegro de nada, segundo esta notícia, mas que já são vários dados que efetivamente acabam por afastar as pessoas do PS, diria eu, talvez não, mas que acabam por gerar alguma estranheza sobre aquilo que é Luís Montenegro e sobre aquilo que é o PSD, eu não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Bom, em 2021 nós tivemos basicamente estes 200 mil euros a serem faturados pela empresa Spinum Viva entre uma ligação entre Luís Montenegro e essa mesma gasolineira que pagou praticamente 200 mil euros, foram 198 mil. Luís Montenegro não era sequer líder do PSD, mas havia uma doação feita a Rui Rio. O que é que acontece? 27 mil euros foram doados depois da candidatura de Luís Montenegro. Ou seja, há aqui uma correlação e há sempre uma correlação, nomeadamente até por causa do vereador e candidato que também ele doou e que ele é filho do dono da gasolineira.
financeira, não deixa de ser estranho que candidatos, nomeadamente a vereadora e agora a candidata a uma determinada Câmara e até titulares de altos cargos políticos acabem por ter alguma ligação financeira de doações ao Partido Social Democrata. Portanto, isto levanta a dúvida sobre se estas doações podem ou não ser um pagamento de futuros favores, nomeadamente determinadas nomeações. Eu não estou a dizer que é o caso, mas que efetivamente este tipo de notícias saem diariamente e cada vez mais estão associadas a Luís Montenegro é um bocadinho estranho. E agora vocês dizem, bom, mas não se pode fazer doações a partidos políticos? Claro que se pode, mas uma pessoa também tem o direito de suspeitar, tendo em conta que estamos a falar de um primeiro-ministro que não quer dar todas as explicações ao país, estamos a falar de doações feitas por pessoas que já fizeram com ele negócios no passado. Alguns deles que assumiram altos cargos políticos. Outro, por exemplo, que é candidato à Câmara de Braga, se não me falha a memória, e que ele próprio também doou. E, portanto, nós vimos um pico de doações desta mesma família quando Luís Montenegro anunciou a candidatura que assumiu depois em 2022. Este financiamento é o pagamento de algum favor futuro? É um suborno para um favor futuro? Porque é que nós não temos esta transparência? Porque é que Luís Montenegro não fala abertamente sobre todos os clientes? Até porque Luís Montenegro e os próprios clientes foram revelados, alguns deles, mas estes clientes foram revelados aqueles que estavam em atividade permanente, não aqueles que estavam em atividade pontual. Relembro também que estes 200 mil euros faturados pela Spinum Viva eram 40% da sua faturação naquele ano. E, portanto, acho que não pode ser ignorado um valor desta magnitude quando estamos a falar de uma empresa gerida pelo atual primeiro-ministro no passado, não agora, mas que efetivamente é uma empresa que só existe em torno do seu nome. São os seus contactos, é o seu nome. Vemos o pico de faturação quando Luís Montenegro assume a liderança do PSD. E Hugo Soares tem uma situação igual. A própria empresa de Hugo Soares assume o pico de faturação no ano em que Hugo Soares é eleito. E eu pergunto, por que raio é que a empresa ou os seus próprios serviços seriam mais caros no ano em que são eleitos? Seria eventualmente por começarem a ter alguma influência política e poderem eventualmente no futuro conseguir beneficiar determinadas empresas? Porque é que conseguiram ambos o pico de faturação quando são eleitos? Mas afinal, o que é que estavam a vender? Era a influência política ou eram serviços dessa empresa? É porque não tem muita lógica, porque aconteceu com os dois. Quer dizer, se Luís Montenegro tem serviços e tem um pico de faturação, não tem problema nenhum, quer dizer, acaba por ser normal, todas as empresas têm picos de faturação. Agora, como é que a empresa tem um pico de faturação no ano em que estes senhores são eleitos? O que é que estava à venda? Era a influência dos próprios, a influência política e os contactos dos próprios, ou os serviços que estavam a ser prestados independentemente da influência de Luís Montenegro e de Hugo Soares? É curioso, mas são sempre perguntas que ficam no ar com este tipo de notícias. Mas enfim, era isto basicamente que eu tinha para partilhar, meus caros, não me vou alongar muito mais, até porque não há muito mais a dizer sobre este tema. Parece que o caso Luís Montenegro ainda vai dar muito que falar, e tanto o caso Luís Montenegro como o caso eventualmente de Hugo Soares, desta empresa também atingir este pico, e eventualmente de haver outros negócios entre o PSD e ex-clientes de Luís Montenegro, digamos assim. Mas enfim, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. No dia de hoje estarei ao vivo com o Miguel, vamos assistir ao debate entre Nuno Melo e Inês de Sousa Real, se não me falha a memória. Portanto, há um debate às 9 da noite, eu e o Miguel vamos assistir, não sei quem é que são os envolvidos, mas acho que é Nuno Melo e Inês de Sousa Real. Estejam presentes às 9 da noite no dia de hoje, não é às 10, é às 9, e portanto estejam presentes e agradeço-vos imenso por estarem desse lado. Peço-vos que só gostem deste vídeo e que subscrevam o canal, tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.